estamos ainda trabalhando na pessoa do Cristo. E a revelação dessa parte 4 vem num processo já muito mastigado, mas pouco engolido, né? Que eu posso declarar assim. Vem no conceito de que a manifestação de Cristo ainda, né? Toda vez que você comete um erro, um pecado, o que se joga num círculo religioso, é esse que você vai pecar, Deus olha para você, e há o perdão e tal, e é o fato já consumado por todos aqueles que acreditam assim. Mas eu quero colocar hoje uma questão mais simples, de uma verdade absoluta, de que houve apenas duas manifestações para a intervenção do homem, né? Duas manifestações, uma e outra, né? E aí é onde eu quero colocar, né? Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 15, diz assim: e por isso é mediador de um novo pacto, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, chamando-os para que recebam a promessa da herança eterna. Uma passagem que algumas vezes algumas igrejas é lida, né? Algumas pregações é lida. E aí entra-se num processo interessante se você fazer uma análise profunda. Né? Porque a obra morta, a purificação das obras mortas, vem não no pressuposto de que é de hoje para trás, de agora para trás. Então, é um processo que exige de um processo constante de padecimento do Cristo, para que assim possa promover esse processo. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo falar que na mediação, na conclusão, na ação, no processo em que Cristo determina a vitória, vai além do tempo e momento daquela hora. É um processo definitivo. Né? E no mesmo capítulo, você pode conferir, lá no versículo 27 diz: assim como os homens estão ordenados a morrer uma vez, vindo depois do juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muito, aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. O que está querendo dizer? Que no processo salvatório não pode haver indícios de coisas futuras ou sombras futuras que possam trazer uma lembrança ou um processo de restauração pós o ato. O ato definitivo, ele persegue a toda a eternidade. O ato definitivo, ele conclui a ação pela qual ele foi determinado a ser feito. O ato conclusivo de Cristo produz no homem uma consequência divina, certa e coerente a respeito das coisas que aconteciam na cruz do Calvário. Se você pensar bem e entender um pouco, chegamos à seguinte regra. Regra essa que alguns com certeza não aceitam. Eu quero que você imagine a consequência do meu e do seu pecado. Vamos tirar Cristo, ainda não chegou. A consequência do meu e do seu pecado é o quê? A morte. E isso foi vindo através do pecado de Adão. Então, a consequência de um homem natural, humano, a consequência de sua transgressão nos gera morte. Então, eu não posso impedir que ela venha a mim. Eu não posso impedir. Vem. É uma coisa que eu não posso fazer com que saia de mim.
um homem teve o poder desse, você querendo ou não, você não pode dar as consequências da morte cairá na sua vida. Chegamos em Cristo agora, no céu, no cristianismo. Ele vem, Filho de Deus, faz um ato de justiça. E é interessante que a religião declara, que é onde vamos chegar, que o ato de justiça de Cristo é inferior ao ato de injustiça de Adão. Porque se o ato de injustiça de Adão até hoje persegue os que não creem, os que não vivem, a consequência é a morte, então quer dizer que em Cristo, após eu aceitá-lo, e por acreditar que toda vida que eu pecar, que fizer algo, vai ter que haver uma remissão do pecado, Deus tem que perdoar, vai haver um processo redentor de Cristo. Naquela hora, você está dizendo que o valor do sacrifício de Cristo é inferior ao valor, no mesmo sentido, do pecado de Adão. O que eu estou querendo dizer? E Deus disse, quanto mais o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. O ato de Cristo é superior ao ato de Adão. Se o ato de Adão nos levava à morte, mesmo sem querendo, fazendo bem ou não, essa morte geraria em nós. A grande questão do sistema religioso que incutiu e tampou é que o ato de Cristo é definitivo, como o ato de Adão foi definitivo para o pecado humano. Então, na cruz do Calvário, aquele ato definitivo, ele é definitivo e tão poderoso quanto o pecado de Adão. Aí vem a seguinte questão religiosa, que eles não gostam, que não aceitam. É que se as consequências do ato de Adão provêm de minha morte, quando eu peco, agora em Cristo, qual é o ato que provém quando eu peco? Se você disser que quando peca você tem que se redimir a um processo de redenção de Deus, do Pai, do Filho, do perdão de cima para baixo, de você se purificar em arrependimento, se você está dizendo isso, o sacrifício de Cristo, se você acredita, o sacrifício de Cristo não é tão forte quanto a queda de Adão no paraíso. O processo de Cristo para quem crê vai para o céu. É aquele que salva a natureza humana do pecado da morte. O ser que entranha o pecado que já existe, não tem as consequências da minha condição pecaminosa. Eu sou purificado. E não preciso nem sequer pedir essa purificação, porque ela já aconteceu antes da fundação do mundo. Porque você não pede o pecado de Adão que manifesta a morte em ti. É involuntário, não precisa de pedir. Assim agora o sacrifício de Cristo também é involuntário para aquele que crê, porque ele conhece suas fraquezas. E antes de você pecar, ele já compreende e sabe o que vai acontecer na sua vida. É para quem tem sangue no olho acreditar nessa verdade, de que o Cordeiro, o ato que ele fez, não precisa de expiratório depois do que concluiu e que foi feito. Não precisa mais de entrada, não precisa mais de acesso. Tudo foi concluído lá. E os canais agora que escutam pensam, então vamos pecar. Vamos se derrotar. Faça. Pode fazer. A grande questão é que essa salvação, ela tem que ser manifesta fora do homem também. E se as manifestações fora do homem que tu manifesta forem más, a luz que há em ti é trevas. E grandes trevas serão. Mas graça esteja contigo, tenha convicção do que o ato foi definitivo e que é muito mais forte do que o ato de Adão que te levava à morte. E agora em Cristo os teus pecados serão justificados para que a morte não venha e sim a salvação da tua alma. Quem crê, diga amém e até a próxima. Que Deus abençoe a todos.